sobre esta parábola do reino em Mateus 13:31. Se você tem a sua Bíblia aí pertinho, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco, com a gente, em nome de Jesus. Amém? A parábola diz assim: outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, e eu quero meditar com você sobre o reino e alguns princípios deste reino. Jesus, algumas vezes, ele cita o exemplo do grão de mostarda. E nós sabemos que na cultura judaica, o grão de mostarda, ele representa a pequenez. Quando se queria falar de uma coisa pequena, muito pequena, usava-se a ideia do grão de mostarda. E Jesus usa o grão de mostarda não para pensar em uma coisa pequena apenas, mas em um processo de se tornar uma semente, germinar, crescer e se tornar grande. Há um processo. O reino de Deus, então Jesus aponta como esse processo na nossa vida, que sempre precisa começar pequeno. A palavra diz que Deus não despreza os pequenos começos. Nós não devemos desprezar os pequenos começos. E é interessante como hoje em dia, Marcelo, todo mundo quer começar grande. Todo mundo quer ganhar 1 milhão, quer entrar em um negócio e aí já ganhar dinheiro, e na internet está cheio de propostas. E diz para você, em 3 dias, em uma semana, você ganha 100 mil reais. Salários de 200 mil por mês, 400 mil. Milionários estão chovendo na internet, não é? Fiquei milionário. E todo mundo quer isso, quer começar grande, quer fazer muitas coisas, muito dinheiro, quer ter sucesso em de um dia para o outro. E o que o Senhor Jesus diz é que o reino de Deus não é assim. Por isso, eu quero dizer para você, deixar um alerta para você, meu irmão. Se você estiver buscando coisas grandes, talvez você esteja buscando aquilo que não é de Deus. Se você está achando aí que você vai para a igreja, você vai se envolver com as coisas de Deus, de um dia para o outro, tudo vai estar enorme, né? Maravilhoso, bonito. Isso não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é do grão de mostarda, sabe? E as pessoas não querem isso. Muitas pessoas, quando vêm na igreja, chegam depois de um tempo, desaparecem, e você vai perguntar: olha, o que aconteceu? Você está indo na igreja e não está indo mais? Eu falo: pastor, eu fiz aquela campanha, fiz aquele tempo de oração e nada aconteceu. Mas quanto tempo? Nós ficamos ali uma semana, um mês orando, fomos naquela vigília e nada aconteceu. O reino de Deus é um grão de mostarda. É como esse grão, sabe? Você não pode desejar coisas grandes. Eu quero fazer um parênteses aqui, Getúlio. É interessante como a gente vê hoje pessoas entrando nesse meio de investimentos, não é? Em bolsa e grandes lucros. E deixa eu dizer uma coisa: na lógica capitalista, e o cristianismo não é capitalista, nós somos contrários a essa lógica. Na lógica capitalista, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, quando as pessoas estão aplicando na bolsa, né, isso é chamado especulação, na realidade você está torcendo para alguém perder, porque ninguém ganha se alguém não perder.
E no reino de Deus, nós precisamos entender que ninguém precisa perder para eu ganhar. Essa é a lógica de Deus. Ninguém precisa ser aí preterido do seu direito para que eu possa ser abençoado. No reino de Deus todos são abençoados. Mas na lógica capitalista, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, se talvez você está aí sendo tentado a entrar nesse princípio, lembre-se disso. Que tem pessoas que estão perdendo. Talvez você está feliz, ganhei 100 mil reais de um dia para o outro. Mas lembra disso, alguém perdeu para você ganhar. Como dizia meu pai, dinheiro não nasce em árvore, né? Não nasce em árvore, né? Não aguenta desafio, não nasce em árvore. Então muitas pessoas não estão com essa lógica de que há pessoas chorando lá na Índia, chorando na África, pessoas passando fome, porque alguém está ganhando lá na Bolsa de Valores em Nova York. E essas pessoas não têm problema nenhuma na sua consciência porque acham que estão fazendo dinheiro. Não, elas estão gerando miséria, gerando destruição, porque as coisas de Deus não são assim. Elas são um processo, e tudo na vida é assim. Ela nasce, ela cresce e ela amadurece. É isso que o Senhor está dizendo, que o processo do reino é um processo de maturidade, que não é de um dia para o outro. Então entenda uma coisa, meu querido: se você quer estabelecer o reino de Deus na sua vida, você precisa aprender a esperar. Você precisa entrar no processo de Deus, no tempo de Deus, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. E um dia estava aconselhando um marido diante dos problemas familiares, e a esposa havia separado e eles estavam agora retomando, e ele voltando para a igreja para que o casamento fosse restaurado. E ele dizendo: pastor, quando que meu casamento, minha esposa vai voltar? Quando? E aí eu disse: no tempo de Deus, meu irmão, você tem que esperar o tempo de Deus. E aí ele diz assim: mas como que é esse negócio do tempo de Deus? Dizendo assim: me dá um relógio aí que Deus usa para eu poder saber a hora, né? O calendário que ele usa para eu saber o dia. E eu disse: não tem jeito, você tem que esperar o querer dele, a ação dele. Então é um processo. O primeiro princípio aí é desse, que nós estamos nesse processo de Deus. O reino de Deus é assim. Então espere em Deus, confie em Deus, permaneça em Deus, porque Ele é como essa semente. Ele tem uma promessa em si de crescer. O reino de Deus precisa crescer em nosso coração. Ele não pode ficar estagnado. Ele não pode parar. Ele não pode retroceder. O reino precisa crescer. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem para a perdição. O Senhor diz: o meu coração não está nesses que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam para a salvação. Porque o reino de Deus é assim. Não importa o que você está passando, meu querido, o reino de Deus vai crescer. Não importa a luta, o reino vai crescer. O reino não diminui na nossa vida por causa das nossas provações, por causa das nossas lutas, adversidades. O reino vai crescer. Então não importa a dificuldade que você está passando. Talvez você esteja passando um momento muito difícil. Eu sei uma coisa, que essa luta não é para que você retroceda, para que você tenha perdas, mas que você avance, para que você amadureça, para que você cresça, porque esse é o processo do reino de Deus. No livro de 1 Coríntios, a palavra do Senhor, né, através do apóstolo Paulo, nos diz que quem dá o crescimento é Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que gosta de ver crescimento na vida dos seus filhos. Então, meu querido, entenda isso. Deus está te preparando para que você possa crescer. E não só isso, mas Ele vai dizer que o grão de mostarda começa pequeno,
ele passa por um processo de crescimento. E ele termina como sendo a maior, em algumas versões vai dizer das hortaliças, né? Porque ela não é uma grande árvore, mas ela é maior das hortaliças. E ela chega a ter 3 metros, 3,5 metros. Assim, a árvore, né? O pé da mostarda. E é isso que Jesus compara. Que o reino de Deus, ele cresce na nossa vida e ele precisa se tornar a maior coisa no nosso coração. Precisa ser o centro, precisa ser aquilo que predomina. O reino de Deus não pode ter um lugarzinho no nosso coração. O reino de Deus não pode ser apenas um dia na nossa semana. O reino de Deus não pode ser apenas uma mudança no nosso jeito de ser. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele precisa tomar toda a nossa vida. Precisa se tornar aquilo que é maior na nossa vida, aquilo que é maior no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar. Precisa ter prioridade na nossa vida. Se o reino de Deus não tiver prioridade na sua vida, ele não é reino. É esse princípio que Jesus coloca nessa parábola. Sabe, meu querido, nós precisamos, sempre brincamos, né? Nesse sentido, que o reino de Deus, nós precisamos estar preparados como João Batista, né? Para perder a cabeça pelo reino. João Batista não teve medo de perder a sua cabeça pelo reino. Ele deu a sua vida pelo reino. E nós precisamos entender isso, sabe? Talvez o reino para muitos é um dia da semana, um tempo lá no culto à noite, e depois tudo volta ao normal, as coisas voltam ao normal. A gente lida no nosso negócio da mesma forma, a gente lida na nossa família na mesma forma. Conta-se uma história, né? Que um dia o pastor foi visitar uma família, e antes você tinha mais essa coisa da visita pastoral, né? Rural, então as cidades, o pastor passava uma vez por mês e fazia a visita num dia da semana, né? Padres também, né? Nós tínhamos muito disso nas cidades rurais. E aí conta a história que o pastor estava chegando, né? Chegou sem avisar. Naquela época era assim, né? Hoje você avisa, manda recado, né? Eu tô indo, posso ir. E aí o pastor chegando, e aí ele ouviu lá: esconde o baralho, esconde isso. O pastor tá chegando, esconde. Né? Às vezes a coisa é assim, porque durante a vida, durante a semana, o reino não prevalece, o reino não está estabelecido, né? A gente vive a vida como dá, como ela é, e às vezes a gente tem que fazer um jeito para esconder as nossas coisas, porque a gente está vivendo um outro reino, o nosso reino. E ele diz assim, a palavra do Senhor, Mateus 6:33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em algumas versões diz outras coisas, ou estas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor Jesus está declarando, que o reino precisa ser princípio na nossa vida, e o resto são coisas. Existem o reino e as coisas. Muitas pessoas estão buscando as coisas e perdendo o reino. Sabe, Jesus diz que o grão de mostarda, ele cresce e ele precisa ser o maior. O reino precisa ser a maior coisa na tua vida. Talvez você vai precisar abrir mão de coisa, de espaço na tua vida, para que o reino cresça. Nas suas amizades, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nas suas finanças. Hoje em dia, sabe, Getúlio, as pessoas querem negociar.
Pastor, não tem jeito. Não tem jeito de eu continuar fazendo isso e estar no reino. Pastor, não tem jeito de eu fazer dessa forma, de eu continuar negociando desse jeito, de eu vivendo desse jeito. Mas é muito difícil, é mesmo, porque para o reino eu preciso estar disposto a dar tudo. Deus não quer um restinho, Deus quer tudo, tudo na sua vida. E se você não está disposto a dar tudo, meu irmão, você não tem o reino. Se você não estiver disposto a abrir mão de tudo, você não tem o reino, porque o reino precisa ser prioridade. Não há, né? Alguém vai perguntar para Jesus: Jesus, eu não posso ir despedir do meu pai? Ele diz: quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Senhor Jesus, né? Não dá para eu te seguir, vende tudo que tem e segue-me. Jesus, ele não negocia, ou você dá tudo. Em pessoas que ainda querem negociar o pecado, negociar, às vezes você vai perder na sua vida financeira. Pastor, mas eu tenho conta para pagar. E daí, meu querido? Deus vai te dar provisão, Deus vai te dar sustento. Creia que não é você, mas é Deus. Ah, mas eu vou ter problemas. Tenha. O que eu faço? Às vezes eu vou ter problema com a minha família. Tenha. Quem amar mais a sua família, pai e mãe, do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. Jesus quer ter prioridade nos seus relacionamentos. Nós precisamos entender que o reino de Deus é como esse grão que começa pequeno. Há um processo de crescimento. O reino de Deus, ele não nos ilude dizendo: amanhã tudo vai estar bem, tudo vai estar no seu lugar, você não vai ter mais problemas. O reino não começa assim. O reino começa pequeno. Ele é um processo e ele se torna a maior coisa na nossa vida. E ele diz que depois os pássaros vêm aninhar-se. Alguns escritores, Getúlio, você que gosta, né, da leitura, alguns vão dizer que esses pássaros, em toda a ideia bíblica lá em Juízes, no Antigo Testamento, seriam ação demoníaca, né, dos anjos maus, né, que vêm atrapalhar. Em outras versões, outras ideias seriam povos, né, nações que viriam reconhecer o reino em Israel. Mas eu fico que ainda que o inimigo venha te atacar, ou os de fora, pessoas que não conhecem o evangelho, venham te criticar, ou venha se alinhar seja as duas ideias, nós estaremos preparados. Nós seremos autoridade. Nós estaremos debaixo da sombra do reino. Então, meu querido, não importa se o inimigo quiser te atacar, você está protegido pelo reino. Se pessoas quiserem, né, usufruir daquilo que Deus está gerando na tua vida, você terá sombra, você terá frutos para oferecer. Então, deixa o reino crescer no teu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada. Deixa o reino crescer. Amém. Louvado seja Deus, né? Não negocie princípio. Aprendi isso com o meu pastor e levarei pro resto da minha vida. Princípio não se negocia. E isso eu sigo, como diz, ao pé da risca. Princípio não se negocia. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não.